Noite para você que está em casa, a paz do Senhor para todos. Que o Senhor nos abençoe abundantemente esta noite, um fruto de louvor e adoração a Deus, de pregação da palavra do Senhor. Vamos ler o Salmo 161, aliás, Salmo 61, por favor. Antes de lermos, vamos ficar de pé e fazer uma oração? Por favor. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estar na tua casa para bendizer e exaltar o teu nome. E dizer, Senhor, que totalmente dependentes de ti, te adoramos, te exaltamos e dizemos, Senhor, que precisamos da tua ajuda. A cada instante de nossa vida, permeia, Senhor, as nossas famílias. Amém, Jesus. A tua igreja, Senhor, na face da terra, onde quer que esteja um crente em ti, que seja revelada a tua palavra e a que a tua unção, Senhor, esteja sobre ele, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. E em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Vamos ler o Salmo 61. Salmo de Davi. Davi confia em Deus como seu refúgio. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti. Por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Aleluia. Glória a Deus. Este salmo fala da confiança de Davi em Deus. Agora vamos cantar o hino, irmãos. Hino 154. Amém? Doce nome de Jesus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus.
da minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia. Amados, vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais. Quando você ora, você fala com Deus, você abre o seu coração, abre a sua boca, expressa o que está no teu coração. E Deus ouve. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez. Queremos, Senhor, declarar que tu és o único e verdadeiro Deus. Não há outro. Obrigado, Senhor, por Jesus, nosso Salvador. Aceita, Senhor, este hino, Senhor, que foi entoado para tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, queremos dizer obrigado, Deus. Amém. Palavra com o pastor, pregador da noite, sábio homem. Meu Deus. Paz do Senhor, irmãos. Queridos, eu tenho visto na internet, nos noticiários, algumas reportagens a respeito das crianças.
crianças sendo usadas no sentido de sensualidade, crianças de 12, 13, 14 anos, com roupas, vendendo roupas, né, de grife. Nós vemos comerciais de hambúrguer usando crianças, para não citar aqui o nome. E Deus, Ele tem um propósito com as crianças. Deus ama as crianças. Nós temos visto em noticiários crianças sendo abusadas, até pelo pai, pelo avô, por tios. E na Bíblia tem um versículo que é chamado de Carta Magna das Crianças, que está em Marcos, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, versículo 14. Todos encontraram? Que Deus abençoe a sua palavra. Marcos 10, 14 diz o seguinte: é Jesus falando: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa a tua palavra. Que hoje, sempre que tu, Senhor, quiseres, eis-me aqui, para ser instrumento teu. Pai querido, que o Espírito Santo toque os corações aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pela internet, para dar entendimento da tua palavra, e que ela possa nos direcionar como luz em nossos caminhos. Aleluia. Então, queridos, a gente vê no dia de hoje, mas isso já acontece há algum tempo. Crianças que são espancadas, que são usadas para ativismo daqueles das cores do arco-íris, para não dizer aquela sigla, tanto em comerciais, nas escolas. Nós temos escolas que hoje eu jamais colocaria um filho meu. Devido às doutrinas que ela ensina. Ainda tem a defesa do aborto, matando indefesos. Esse pessoal, ele quer impor o que pensam. A maioria que somos nós. Nós somos um país judaico-cristão. E nós não aceitamos esse tipo de coisa como normal, porque fere a palavra de Deus. E sabe por que está acontecendo isso? Porque Satanás, embora já derrotado, ele foi derrotado na cruz do Calvário, ele quer levar o maior número de almas com ele. E o seu esforço maior é focar nas crianças, focar nos filhos e filhas da nossa geração. Destruir essa geração, porque os filhos de hoje são a sociedade, é a sociedade do amanhã. Se ele puder doutrinar as suas mentes com doutrina de demônios, ele destruirá a sociedade do amanhã, o Brasil do amanhã. E, queridos, os filhos são herança do Senhor. E essas crianças, elas são inocentes na sua personalidade. E ainda assim estão sendo alimentados com as mentiras de Satanás.
com o propósito que ele tem em mente. Que é o de Satanás? A destruição. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O maior esforço de destruição de Satanás é na família e na educação. Na família é onde você tem a base da educação da criança. São os pais que são responsáveis, não é a escola. Mas lá na escola também há um levante de Satanás a esse respeito. Mas aqueles que estão fazendo isso não vão ficar impunes, pois Jesus, ele ama as crianças. Jesus, ele lidou com esse assunto das crianças em duas ocasiões diferentes. A primeira está registrada em Mateus, capítulo 18, e Marcos, capítulo 9. E a segunda é mencionada em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Todos dizem substancialmente a mesma coisa. E aí eu quero começar com o princípio básico de um incidente registrado em Mateus capítulo 19, versículos 13 a 14. O que é que está acontecendo? Tem alguns pequeninos, algumas crianças que foram trazidas a Jesus para que ele colocasse as mãos, orasse e as abençoasse. Aí os discípulos foram e repreenderam aqueles que os trouxeram. Diz assim, Mateus 19, 13, 14. Capítulo 19, versículos 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis. Embaraceis, tem outras versões que dizem, não os impeçais, não os proíbam, não os estorveis, né? De vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus colocou as mãos sobre eles e os abençoou. Isso tem sido chamado de carta magna das crianças. Essas são algumas das palavras mais simples de Jesus. E somente corações duros não seriam movidos por ela. E eu sou tocado por várias coisas nessa pequena passagem. Quando Lucas conta essa história, ele usa a palavra grega paidion, cujo significado é de uma criança pequena. É a mesma palavra que ele usa para descrever João Batista pulando de alegria no ventre de sua mãe Isabel, quando Maria foi visitá-la. Ou seja, desde a tenra idade, ensine seus filhos a ir para Jesus. Não meça esforços para levar seus filhos para Jesus. A segunda coisa é a relutância dos discípulos em permitir que as crianças se aproximassem. Isso é muito típico do mundo de hoje. Ficamos tão preocupados com as tarefas e tão ocupados querendo salvar o mundo, querendo salvar o emprego, que não queremos que os filhos nos incomodem. Você chega cansado em casa e não quer nem saber, quer logo ir dormir.
passa o dia fora, quando tem a oportunidade de estar com o filho, vai descansar. É estranho que isso ainda aconteça hoje, e com muita frequência. Os discípulos eram como se fossem os guarda-costas do presidente, mantendo simpatizantes à distância. Então, quando aqueles pais chegaram com os filhos, eles impediram. Porque para os discípulos as crianças eram apenas um incômodo, mas uma interrupção em um dia agitado. Você vai questionar os discípulos? Questione primeiro você. Que seus filhos venham a você, brinque com eles, mas ensine sobre Jesus. A terceira coisa é a indignação de Jesus com aqueles que mantinham as crianças longe dele. Na versão de Marcos, nesse incidente, Marcos 10, versículos 13 a 16, ele usa uma palavra que significa que Jesus ficou indignado. Indignado com quem? Com os discípulos. Algumas traduções dizem que ele ficou com raiva. Jesus ficou indignado e os fez saber disso. Ele deixou claro para os discípulos que não era para fazer aquilo. A quarta coisa é que somente aqueles que são como crianças podem vir. Veja o que Jesus disse em Marcos 10, versículo 15. Ele disse assim: eu te asseguro que quem não recebe o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Isso deve ter chocado os discípulos. Inicialmente, naquele momento, as crianças estavam mais perto de Jesus do que os discípulos, que tentaram mantê-las afastadas. Olha como Jesus ama as crianças. A quinta coisa que me toca é a disposição de Jesus de abraçar as crianças e abençoá-las. De acordo com Marcos 10, versículo 16, que é o versículo seguinte, diz assim: ele tomou as crianças nos braços, colocou as mãos sobre elas e as abençoou. Não admira que os pais amassem tanto Jesus, a ponto de pegar as crianças, tirá-las de casa e ir ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Se você for gentil com os meus filhos, isso significa mais do que se você tivesse sido gentil comigo. O que você faz pelos meus filhos é como se estivesse fazendo a mim muito mais. As crianças, elas são inteligentes, muito inteligentes. Elas têm sentimento. Elas sabem quando são amadas e respondem com amor. Não é de admirar que as crianças se juntassem a Jesus. Pense nisso. Os pais queriam que seus filhos viessem a Jesus. E os meninos não tinham medo dele, não achavam ele estranho. E ele os pegou nos braços. Então colocou suas mãos sobre ele e os abençoou. Devemos fazer menos? Não. Existe algum trabalho maior do que cuidar e defender as crianças? Não. Não deveríamos também trazer os nossos filhos a Jesus? Claro que sim. Quando
vier à igreja, traga seus filhos. Tem escola de criança. É claro que agora nós estamos numa pandemia, mas isso vai passar. Teremos que voltar ao normal, ao novo normal. Jesus, ele vai abraçar nossas crianças, nossos filhos, da mesma forma como abraçou aquelas crianças há muito tempo atrás. Jesus vai amá-las, cuidar delas, recebê-las e abençoá-las. É típico de Jesus ficar indignado com aqueles que maltratam crianças. Nossa oração é que Jesus proteja e salve as crianças que o mundo quer maltratar e induzi-las ao mal. Jesus, ele é o melhor amigo das crianças. Sua palavra trouxe bênção onde quer que seu nome fosse ouvido. E nós cristãos, e o cristianismo sempre salvaguardou os direitos das crianças. Onde quer que o Evangelho vá, homenageia família. Família é propósito de Deus. Enobrece a maternidade e protege e preserva o lugar das crianças. Onde Cristo é conhecido, confiável e seguido verdadeiramente, e onde o seu exemplo é modelo, a infância é sagrada e as crianças estão seguras. Olha só, para que não percamos a seriedade de tudo isso, Mateus, no capítulo 18, inclui outra história que começa com a pergunta feita pelos discípulos. E a pergunta era: quem é maior no reino dos céus? Olha o que os discípulos perguntaram para Jesus: quem é maior no reino dos céus? Talvez eles estivessem esperando que Jesus: não, vai você, João, vai você, Pedro. Estranho que homens escolhidos por Jesus fizessem uma pergunta como essa. Você poderia pensar que, tendo seguido o Mestre por muitos meses, todos os pensamentos sobre a competição humana teriam desaparecido. Mas você não pode cancelar a natureza humana, enquanto aqui na Terra nós temos uma natureza humana. Então Jesus pegou uma criança e a colocou no meio deles. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 2. Enquanto os discípulos olhavam para o menino, eles se perguntavam o que Jesus queria dizer. E a resposta de Jesus foi simples e clara. Ele disse: a menos que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Essa é uma resposta direta à pergunta deles. Em Mateus 18, versículo 4 diz assim: quem se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. Jesus é o melhor amigo das crianças. E aí vem o cerne da mensagem de hoje. Nos próximos versículos, Jesus nos diz por que as crianças são tão importantes para Ele e por que elas deveriam ser tão importantes para nós. E aqui 3 princípios que devemos considerar.
primeiro princípio: quando acolhemos uma criança, em nome de Jesus, acolhemos o próprio Jesus. Mateus 18:5 diz assim: e quem recebeu uma criança assim em meu nome, me recebe. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é Jesus falando. Por que ele diz que acolher uma criança é receber? O próprio Jesus já foi um bebê. O próprio Jesus já foi uma criança. E o contrário também é verdade. Quando rejeitamos as crianças ou os nossos filhos, tem muito pai e mãe rejeitando o filho. Parece absurdo, mas acontece. E não pouco. Quando rejeitamos as crianças ou nossos filhos, estamos rejeitando o próprio Cristo. Lembre-se de que Maria, ainda uma jovem, ao redor de 13 anos, olha só, estava grávida. Maria ficou grávida de Jesus por volta desta idade, era normal. Em circunstâncias que hoje muitas vezes se determina o aborto. No importante contexto teológico, o assassinato de uma criança por nascer é uma morte simbólica do menino Jesus. Isso é forte. E sabe por quê? Porque a vida pertence a Deus. A vida não pertence à mãe que vai ter aquela criança. Não é ela que decide sobre a vida daquela criança que está no seu ventre. Não é ela que decide se pode abortar ou não. Segundo princípio: quando prejudicamos deliberadamente uma criança, enfrentamos um julgamento extraordinário e incomum. Seguindo Mateus 18, no versículo 6, diz assim: mas se alguém fizer pecar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria que tivesse uma grande pedra de moinho pendurada no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Literalmente, o aviso é contra aqueles que fazem com que as crianças pequenas tropecem. Deus é justo e Ele ama as crianças. O que é que Jesus está dizendo com isso? Significa, se alguém pegar as crianças e levá-las ao pecado, tentar o mal, ferir os filhos, abusar deles, negligenciá-los, ignorá-los, expô-los ao perigo, ao aborto e finalmente prejudicá-los física ou espiritualmente. Eu tenho pena de quem faz isso. Que Deus tenha misericórdia. São danos que as pessoas causam às crianças. Observe que Jesus aplica isso a esses pequeninos que acreditam em mim. E Ele está ensinando uma verdade vital. Às vezes nos perguntamos: uma criança pode realmente acreditar em Jesus? E eu te digo que sim. De fato, se criarmos nossos filhos na verdade de Deus, devemos esperar que eles creiam. Vamos orar para esse fim e trabalhar para esse fim. Vamos pedir a Deus que salve os nossos filhos desde a tenra idade. Algumas pessoas, elas
zombam da fé. De quem? De uma criança. Isso é uma coisa terrível de se fazer. Algumas lançam dúvidas, piadas, como se somente os adultos pudessem acreditar em Jesus. E aqui na igreja já vi crianças falando de Jesus, até profetizando. O Espírito Santo está trabalhando neles. Quão triste, quão trágico, quão verdadeiramente maligno é que zombemos dos filhinhos de Deus. John Piper, no livro que ele escreveu, Let the Children Come to Me, deixe vir a mim, as criancinhas, oferece este aviso para que aqueles que menosprezam alcançar crianças para Cristo. Ele diz assim: se você está recebendo o reino como uma criança, então nada fará para impedir as crianças de virem a Jesus. Mas se você está tentando entrar no reino de outra forma, que não recebendo o reino como uma criança, provavelmente será um estorvo, um obstáculo para as crianças. Se você não for como uma criança para com Deus, provavelmente as crianças estarão abaixo de você e não valerão a pena. Acredite, as crianças, elas virão a Jesus se nós não impedirmos isso. Nossa responsabilidade, além de levá-las a Cristo, também é tirar as coisas do caminho que as impeçam de vir a Jesus. As crianças, elas amam Jesus naturalmente. E essa afirmação parece verdadeira se com isso queremos dizer algo como: assim como as crianças dos dias de Jesus sabiam que ele era seu amigo, as crianças de hoje adoram ouvir sobre ele. Quer contar uma história para a criança antes dela dormir? Conte uma história bíblica. Fale de Jesus. Ela vai dormir sonhos maravilhosos. Se apenas contarmos a história de Jesus, as crianças e os nossos filhos, eles serão atraídos a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E o que dizer sobre o julgamento lá de Mateus 18:6, que fala que quem maltratar ou quem induzir ao mal uma criança, era melhor que pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. No mundo antigo, os fazendeiros pegavam os grãos recém-colhidos e o trituravam em duas pedras pesadas, que é chamada de pedra de moinho. Eu já tive a oportunidade de ver isso no Nordeste, vi lá também em Israel. Era uma pedra enorme, tão pesada que foi puxada por um burro. Quanto à profundidade do mar, representa o ponto mais profundo, escuro e turbulento. Se você pendurar uma pedra de moinho no pescoço de um homem e jogá-lo nas profundezas do mar, ele certamente se afogará. A pedra de moinho tornará sua morte duplamente certa, para de uma morte terrível e agonizante. Jesus, ele disse
que o julgamento daqueles que prejudicam as crianças é pior do que isso. E aí então eu devo fazer algumas perguntas. O que Jesus diz sobre aqueles que ganham a vida matando bebês? Clínicas de aborto ilegais. O que dizer daqueles que ganham milhões na indústria do aborto do mal? O que dizer dos políticos covardes que votam nele para matar indefesos, como aconteceu recentemente na Argentina? Eu não gostaria de estar no lugar deles quando o dia do julgamento chegar. Quem tenta destruir a vida humana no ventre da mãe não só viola a sacralidade de um ser humano vivo, em crescimento, em desenvolvimento, e portanto, quem faz isso se opõe a Deus, mas também ataca a sociedade, minando o respeito por toda a vida humana. O autor dessa frase foi João Paulo II. Nós temos a Igreja Católica também, que defende, teria que defender as leis a favor do aborto. O mais interessante é que todos que defendem o aborto já nasceram. Quando protegemos, e terceiro princípio, quando protegemos uma criança do mal, estamos fazendo o que Deus já fez. Mateus 18, versículos 6 e 10. Diz assim: cuidado para não desprezar um destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Confira a frase: seus anjos dos céus. Os anjos de quem? Os anjos de Deus que estão protegendo os pequeninos. É uma referência que comumente chamamos de anjo da guarda. No Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Queridos, nós temos anjos nos guardando. Amém. Deus ama tanto aos seus filhos que manda que anjos nos guardem. E tem anjos guardando as criancinhas. Certamente significa que os anjos de Deus cuidam de nós e cuidam das crianças. O que eles fazem? Ele os guarda, protege, cuida deles, zelam por ele. Nosso Deus vê e conhece todas as criancinhas do mundo, como também nos conhece. Cada vez que agimos com amor e compaixão em favor das crianças, nascidas e ainda por nascer no ventre da mãe, estamos fazendo o que é caro ao coração de Deus. Eu quero declarar aqui o que eu acredito. O Senhor Jesus está ao lado daqueles que amam as crianças. E estamos do lado dele quando as defendemos.
Estamos do lado de Jesus quando fazemos tudo ao nosso alcance para impedir a matança de nascituros. Jesus está ao lado daqueles que amam as crianças. Estamos fazendo o que Jesus faria. Estamos fazendo o que Ele fez quando pegou as crianças nos braços, abraçou e as abençoou. Em seu âmbito mais amplo, esse princípio envolve todo aqueles que amam as crianças. Inclui um exército de médicos, enfermeiras que tratam de bebês recém-nascidos ou crianças que estão nos hospitais. Inclui aqueles que ensinam aos nossos filhos no caminho do Senhor. Certamente inclui aqueles que resgatam crianças da brutalidade, do abuso, da escravidão e da exploração sexual. Deus abençoe a cada professor da escola dominical, que vem semana após semana para ensinar as crianças da sua igreja. Deus abençoe os voluntários que trabalham com crianças. Deus abençoe os trabalhadores de creche que cuidam das crianças enquanto os pais necessitam trabalhar. Deus abençoe aqueles que acolhem crianças adotivas. Deus abençoe aqueles que cuidam de crianças com necessidades especiais. É muito bonito ter o trabalho dessas pessoas cuidando dessas crianças com necessidades especiais. Deus abençoe aqueles que escrevem bons livros para crianças e projetam brinquedos seguros para elas, e cantam para elas e oram por elas o tempo todo. Mas há mais que precisa ser dito enquanto pensamos sobre a tragédia do aborto. Quando doamos recursos para quem ajuda mães solteiras, estamos fazendo a obra de Jesus. Amém. Mães como Maria, que teve Jesus por volta dos 13 anos, poderia ter sido abandonada pelo marido. E aí vem uma pessoa e cuida, ensina, ajuda essas mães, evitando que elas façam a besteira de abortar. Quando trabalhamos como voluntários em centros de aconselhamento a jovens e mulheres grávidas, estamos fazendo a obra de Jesus. É muito importante orientar esses adolescentes que indevidamente ficaram grávidas. Quando falamos em nome daqueles que não têm voz, estamos fazendo a obra de Deus. As crianças muitas vezes não têm voz ativa. E nós precisamos nos posicionar a favor delas. Quando corremos o risco de incompreensão e constrangimento para salvar vidas, estamos fazendo a obra de Deus. Deixe-me resumir da seguinte maneira: existem muitas razões pelas quais nos opomos ao aborto, e a principal delas
é esta: somos por Jesus, e Jesus é pelas crianças. E é por isso que ele disse: deixai que as criancinhas venham a mim, e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. O que me leva a fazer essa pergunta pessoal: você quer ir para o céu? É muito simples. Torne-se apenas como uma criança. Isso é tudo. Venha até Jesus e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Venha a Jesus e diga: eu sou falho. Venha a Jesus e diga: estou confiando no Senhor. Quero ser como uma criança, com humildade, com obediência e total dependência de Ti. O céu não é para quem não tem vergonha de se tornar como uma criança. É a única maneira de alguém entrar. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, essa é a verdade. Mas Jesus te ama. Jesus nos ama. Isso é graça. Você pode entrar no reino dos céus se quiser. A porta está aberta para aqueles que não têm vergonha de vir como uma criança. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todas as crianças do nosso Brasil. Que Deus as proteja e as guarde de todo mal. Porque essa sociedade corrupta anda dia após dia querendo usar as nossas crianças, os nossos filhos, e como eu disse, eles são a herança do Senhor. Portanto, nós devemos orar por eles sempre, para a sua proteção, e com isso nós estamos fazendo a obra de Deus. Que possamos sempre ajudar as crianças do nosso Brasil. Pai Todo-Poderoso, esta foi a palavra que Tu me destes. Uma palavra sobre crianças, Senhor. E que bom, Senhor, que Tu me destes essa palavra nesse momento em que a sociedade tem atacado as crianças de todas as formas. Que possamos ser aqueles que lutam por elas, porque sabemos que o Senhor as ama. Pai, cuida de nossos filhos, cuida da nossa família, Senhor. Cuida da Tua igreja, Pai. Abençoa os pastores desta igreja, o pastor Mó, o pastor Alex, os presbíteros e obreiros dela. Aqui presente o presbítero Marcos, o presbítero Cacau, a todos os obreiros, e abençoar todos os membros dessa igreja, Senhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nos direciona, Senhor, pois Tu és o cabeça. Nos direciona sempre até a Sua vinda gloriosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui presentes
que estão assistindo em suas casas pela internet. Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer uma oração. Paz, mais uma vez. Amados, vamos fazer uma oração pelas criancinhas, vamos? Nunca é demais orarmos pelos jovens brasileiros, os jovens deste mundo. O mundo está terrível, irmãos. Eu fui adolescente, tenho filhos que já foram adolescentes e tenho um filho ainda adolescente. Eita, papai! Dói. Ele cantará na chenda. Tu és o Deus das criancinhas também, Senhor. A tua palavra diz: elas pertencem ao teu reino, e nós neste momento, Senhor, queremos levantar um clamor em favor das crianças, dos jovens deste lugar, dos jovens, Senhor, do Brasil, dos jovens, Senhor, do mundo inteiro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, dá sabedoria aos seus pais. Dá sabedoria a nós que somos pais, Senhor. Para que, Senhor, o teu Espírito esteja permeando, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, aqueles que têm bisnetos também, Senhor. Nossos sobrinhos, nossos parentes, Senhor, todos, sem distinção, porque todos pertencem ao Senhor. Senhor, dá palavras de sabedoria, para que possamos instruí-los. É verdade, Jesus. Eita, Deus, com amor, porque Tu nos orienta com amor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. As crianças serão o futuro, Senhor, desta nação. As crianças serão o futuro do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, precisam de Ti. Amém. Irmãos, vamos contribuir com as ofertas, com os dízimos. Amém. Posterior, vamos dar encerramento. A você que está em casa e participa virtualmente, compartilhe a programação da igreja. A igreja está aqui para servir. Se você tem a necessidade, escreva o seu nome, peça a sua oração. Os homens compromissados com a obra do Senhor têm compromisso de orar por você. É um dever, está na palavra. Nós devemos orar uns pelos outros. E assim nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, do que a nossa obediência a Deus. Amém? Irmão, vamos rápido, por favor. Eles vão ficar de pé, feche seus olhos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, com a nossa igreja, com os nossos familiares, para todos sempre, que todos digam amém. Estamos encerrando.